Olá, vamos continuar então a ideia e a análise, né, do calvinismo, como foi falado na última aula. Nós iremos fazer agora uma análise a partir de Weber da ética protestante inaugurada com o calvinismo. Eu comecei a dar uma palhinha, né, a aula anterior, e agora eu vou falar a respeito em Weber, como é que Weber analisa isso e qual que é a diferença em relação aos outros clássicos, né? Como Marx, né? Karl Marx, por exemplo, que faz uma análise diferente do sistema. Então, primeiro, eu acho muito importante tratar aqui que Weber busca mostrar e demonstrar que a reforma protestante, principalmente calvinista, traz para a religião e para o mundo um processo de racionalização, né? Muito importante tratar isso aqui, é, que veio desde a época do Renascença, mas em João Calvino, ela ganha uma proporção muito grande. Tá? Então, há um processo de racionalização da religião e racionalização da sociedade do mundo. E o que seria essa racionalização do processo todo em Weber e nos autores posteriores que utilizam a racionalização para analisar a sociedade? Eu vou usar algumas frases que demonstram essa racionalização. Então, por exemplo, a adaptação dos meios aos fins, né? O domínio do homem sobre a natureza, a absorção e transformação, né? Desse meio, uma antítese da magia, uma fuga da magia, uma fuga da manipulação do sagrado, uma fuga de uma espiritualidade no sentido mística, agora mais racional. Deus se torna mais ou menos mecanicista no futuro, com, por exemplo, Isaac Newton, né? Deus se torna o grande relojoeiro do universo, inventa a Terra, coloca a Terra circulando e não intervém nela diretamente mais. A Terra é criada com todos os princípios e o homem é colocado lá para aprender a dominá-la, absorver tudo o que tem, descobrir todos os mistérios de Deus. Seriam as fórmulas matemáticas, a descoberta da manipulação atômica, genética. Seria essa a ideia do processo de racionalização, né? E principalmente, né, os fins relevantes à aquisição material. Você cria uma vida mais metódica, cheia de princípios para ser seguida. Perceba aí que eu acabei de falar, uma vida metódica. Percebe que no futuro, lá para o século XVII, criar-se-á uma nova religião protestante, que é o metodismo. Já desses princípios, né, de vidas metódica, de estudo metódico, de princípio metódico, né? E aí a conclusão óbvia. Qual que é a conclusão óbvia de uma vida racional, uma vida de manipulação, domínio, de conhecimento? Conhecer é dominar. A ciência. Então, perceba que esse princípio protestante, esse ethos protestante, exaltação ao trabalho, de lidar com o meio, ele vai levar um avanço científico muito grande. Beleza? Então, primeiro ponto que é muito importante é isso. Ele pega tudo que tem o Weber e coloca no rigor científico, né, para tentar compreender esse fenômeno da ética protestante, né? E aí, que é mais interessante, né? Ele analisa, então, as ideias religiosas e o comportamento econômico nas sociedades. Então, principalmente, ele fala que apenas o Ocidente demonstra esse ineditismo, essa coisa única de criar o princípio capitalista, porque é só no Ocidente que vai acontecer essa nova visão de mundo religiosa. Se, apesar de não existir si na história, mas se o mundo continuasse católico, o trabalho nunca seria exaltado e a ciência não seria liberada e não teria um eu autônomo. Entenda? Perceba que você pode claramente isso. As nações supostamente mais desenvolvidas econômicas hoje são de orientação protestante. Por que será? E Weber faz essa análise. Obviamente, nós não iríamos fazer essa análise dos dias de hoje e essas adequações da ética, né? Mas vamos nos ater aqui no século XVI. Beleza. Então, é interessante isso, o catolicismo combatia, né, essa prática do trabalho, de lucro, etc. tal. E a coisa mais importante que eu acho que ressaltar aqui, ao contrário de Karl Marx, que ele é estruturalista e pega um materialismo, né, e analisa a partir da superestrutura, Weber não acreditava simplesmente como um processo de exploração. Não é isso. Ah, inventaram isso para explorar. Não, isso é do homem mesmo.
sabe? É uma questão de fé e de crença pessoal, mas é um conjunto de prática, de ideias, de hábitos, de uma ação social racional voltada a algum interesse. Não é apenas uma questão material sobrepondo a sua fé, não é o sistema capitalista burguês sobre o outro fazendo você ser o que é. Muito mais que isso. É uma questão de uma comunidade que você vive e a influência dessa comunidade no espírito humano e do renascimento também. Beleza? Então, partindo disso, o que Weber fala mais ainda? Então, qual que é a ideia de Weber? Ele falou que alguns ramos do protestantismo, desculpa, dos reformados, como o calvinismo, por exemplo, não todos os calvinistas, mas grande parte dos grupos calvinistas vão demonstrar isso e vão ser responsáveis até por mudanças revolucionárias, nós vamos ver isso depois, aqui está sendo o princípio de mudança social, haviam estimulado um comportamento econômico baseado numa ação racional em que o trabalho adquire conotação moral positiva. Foi o que eu falei na aula passada, o trabalho se torna a condição de salvação do homem. E o calvinismo, então, traz, né, na sociedade, no seio da sociedade inglesa, suíça, a ideia de comércio, de artes, filosofia, como dádivas divinas e, por isso, foram amplamente difundidos e praticados. O calvinismo não pregava a saída do cara da sociedade, mas que ele permanecesse na sociedade e transformasse a sociedade. Beleza? Isso que é o ponto diferente. Ele não era um monge que iria se afastar. Ele teria uma vida ascética, ou seja, uma vida sem pecado, uma vida sem tomar atitudes mundanas, mas vivendo no mundo. Isso que é interessante. Então, esse novo padrão de crente, de pessoa que acreditava, ela não fugia da sociedade. Ela estava presente na sociedade, não se misturava muitas vezes, mas ela tinha uma vida ascética. Então, na visão, por exemplo, de alguns grupos calvinistas, ir ao teatro era pecado, então ele não ia. Usar certo tipo de roupa era pecado, então usava só um tipo de roupa específica. Outro exemplo, fazer festas, bebedeiras, tudo isso era pecado para o calvinista de modo geral. Por isso, então, criou um ethos de conduta social. E o que é mais interessante entender, que aí vou resumir o que Weber fala e que vai introduzir nessa sociedade, é que se o cara não gasta dinheiro com isso, ele vai gastar com o quê? Então, de certa forma, o cara trabalha muito, trabalha porque é a condição de salvação, então ele adquire riqueza, mas não gasta a riqueza com coisas supérfluas, fugazes. Então, há um acúmulo primitivo de capital. Se há um acúmulo de capital e esse cara é burguês, porque grande parte da burguesia se converte ao calvinismo, obviamente, pela forma de visão de mundo e de pregação religiosa, eu vou gastar com o quê? Então, segundo Weber, esse capital acumulado é usado para ativos. Ele vai pegar o dinheiro dele e vai investir cada vez mais. Mas investir em quê? Na salvação. Mas como assim, professor, investir na salvação? O que faz o calvinista ser salvo? O trabalho. Então, ele investe no trabalho, ele investe dinheiro para poder aprender como melhorar meu trabalho, para aumentar minha prosperidade e agradar a Deus. E com isso, há uma racionalização do trabalho também. E aí a visão dele de mundo muda, porque o sagrado para um grupo de pessoas desse jeito é o progresso. E aí ele pega o dinheiro e investe no maquinário, por exemplo, para descobrir como produzir, dividir o trabalho e aumentar a produção. Então, automaticamente, eu estou criando a revolução industrial. Eu estou tendo dinheiro aqui para investir, para melhorar a minha forma de trabalho. Então, você tem uma vocação, na visão dos calvinistas, e essa vocação tem um significado divino, é um desígnio divino, e quando você vive, muitas vezes, numa comunidade religiosa, você não questiona. Né? Você persegue a salvação com esforço e responsabilidade. E esse esforço, né, e responsabilidade, se conseguir, né, a salvação, te leva a acumular mais riqueza. Então, essa foi a análise que Weber fez. Né? E aí você tem o ethos calvinista que facilitou todo esse processo. A predestinação, um grupo ser eleito, o outro não. Né? E aí a necessidade de aprender, né? A vida de virtudes, que é o ethos dele que eu acabei de explicar. O que é pecado, o que não é, o que eu devo fazer ou não, como gastar meu dinheiro.
beleza? E aí você tem ali o ethos deles, que é o caminho para a virtude pelo trabalho árduo. E isso modificando todo um paradigma social. Quanto mais o sucesso material, mais graça apresentaria o indivíduo. E aí vem a pergunta, né, que todo mundo fala, então quer dizer que eles eram... Não, aí Calvino fala sobre a questão dos pobres, ser tratados com generosidade e misericórdia. E aí a diferença de Marx, né? E aí, então, você tem a conclusão, abre aspas, conclusão, a ideia geral desse slide aqui. A vocação ascética, ou seja, uma vida sem pecado, um mandamento de Deus a todos os indivíduos que trabalham para a glória divina, estabelecendo assim uma relação entre o asceticismo e a economia. Se eu não gasto, eu acumulo, que eu acabei de falar. Qual que é a conclusão, então, em Weber que nós temos, né? O que é importante é que essa racionalização há uma fuga do misticismo. Entretanto, olha que interessante, né? Lá por volta do século XVIII, final 17 para 18, você já tem grupos místicos dentro do protestantismo. Nós vamos tratar isso depois, né? Que vão ser perseguidos e tratados como hereges também. Mas não vem o caso aqui. Mas vão ser responsáveis pela Revolução Inglesa, que é os puritanos, que têm origem calvinista, que têm essa visão de mundo. Então você percebe que as revoluções burguesas vêm de uma mudança social aqui no calvinismo. A perda da influência do pensamento religioso e mágico e a paulatina ascensão da ciência como explicação hegemônica da realidade. Tudo o que tem que ser comprovado é comprovado pela ciência agora, e não pelo achismo, não pelo obscurantismo, não pelo aquilo que a igreja achava que era certo como um dogma. Então, eu vou parafrasear o Habermas aqui, que é um filósofo. Ele fala o seguinte: o rigor metódico de uma conduta de vida regida por princípios, autocontrolada por um eu autônomo, ou individualismo aí, e penetrando em todas as esferas da vida, porque permanece a ideia de salvação a assegurar. Há uma transformação da vida das pessoas no calvinismo, beleza? E Habermas ainda faz uma análise no livro dele, aqui eu não coloquei, né, de 4 pontos sobre essa conduta metódica de vida. O que a conduta metódica de vida fez a pessoa que era calvinista ou as pessoas que aderiram ao calvinismo passar a acreditar? Primeiro, é importante a tradição judaico-cristã. Tá? E a tradição judaico-cristã buscando uma rejeição à magia exagerada que vinha da época do catolicismo. Né? Então, eles recusam o meio mágico dos sacramentos. Os sacramentos agora são sacramentos racionais, é o trabalho, é a minha vida. Tá? O isolamento desses crentes, eles começaram a se isolar, mas no sentido assim, estavam presentes na sociedade, mas não tomavam atitudes da mesma sociedade, que eram atitudes pecaminosas na visão dele, beber, ter várias esposas, então eles tinham um reduto com a própria família, buscavam, né, o que nós chamamos hoje de uma ideia conservadora da sociedade. Então tudo isso, né, e com uma vocação ética para o trabalho, e isso assegurava, né, principalmente a salvação dessas pessoas, levando então ao surgimento do catolicismo. Desculpa, do capitalismo. Abraço para vocês, vamos parar aqui, na próxima aula a gente entra no anglicanismo.